A santa paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e na comunhão do Espírito Santo do Senhor, que em nós habita e opera todas as coisas. Louvado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje quero trazer à existência aqui a palavra do nosso Deus, que está na Epístola Universal do apóstolo Judas, onde a palavra santa do nosso Deus, Judas, também conduzido por Deus, escreve da seguinte maneira: Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Aí tem um subtítulo aqui, tem um título aqui que diz assim: Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Olha que coisa tremenda que a palavra de Deus diz aqui através do apóstolo Judas, né? Primeiramente ele inicia saudando os amados irmãos, né, em Deus e conservados por Jesus Cristo. Ele deseja misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Misericórdia, ou seja, ter o amor ao próximo, ainda que o próximo venha a pecar contra nós, temos misericórdia para com o próximo. Ele deseja a paz, que é a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus através de Cristo, para todos os santos e santas de Deus. E a caridade, que é o amor, sejam multiplicadas para todos os santos e santas de Deus. Então, misericórdia, paz e caridade tem que sempre andar juntos na vida dos cristãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E aí ele fala sobre contra os ímpios e os falsos mestres. Então ele exorta o povo, né, com muita sabedoria, com muito zelo, com muita cautela, para que não se introduza no meio do povo de Deus alguns ímpios, né, que convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, querem inverter as verdades divinais, né? A verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade do Espírito Santo e a verdade da palavra. Então, que nós sejamos sempre diligentes e verdadeiros diante de Deus e diante dos homens, para que seja sempre o nome do Senhor glorificado e exaltado. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. E ele diz aqui no versículo 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, ou seja, ele soube a verdade, né? Que Deus era o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, o Todo-Poderoso. E havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, quando o povo de Israel foi tirado da terra do Egito, da escravidão de Faraó, destruiu depois os que não creram, ou seja, os que não chegaram na terra prometida, né? Na terra que estava prometida ao povo de Israel para que fossem herdar ali onde ia emanar leite e mel. Teve um povo que não creu, um povo que não acreditou no que Moisés havia falado da parte de Deus, e herdaram a terra prometida somente Caleb e Josué. Eles entraram na terra prometida. E Judas diz aqui: quero lembrar-vos como a quem uma vez soube disso, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, que Judas já está falando dos anjos do céu, do reino de Deus, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, aqueles anjos que não souberam dar valor também ao local onde Deus Pai Todo-Poderoso tinha dado a eles no reino dos céus, eles não valorizaram, né, a glória que Deus tinha dado a cada um deles, inclusive o próprio Lúcifer. Eles não valorizaram aquilo que Deus deu a eles, confiou a eles, e eles ficaram reservados em escuridão e em prisões eternas até o juízo do grande dia do Senhor. E ele continua dizendo, o apóstolo Judas, no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim como o povo de Sodoma e Gomorra também, que viveu só de bebedeira, prostituição
e de pecados terríveis, né, de mortes, assassinatos, enfim, coisas que desagradavam totalmente o Espírito Santo de Deus, né, louvado o nome santo do Senhor, vivendo somente de coisas erradas, não querendo abandonar o pecado e não querendo voltar-se para Deus e nem obedecer a Deus, viveram somente em erros, atrás de erros, né? Então, eles ficaram também ali sofrendo para o fogo eterno. Aquele povo de Sodoma e Gomorra. Por isso que Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo, né? Deus deu a ordem ali para Abraão e Ló saírem daquela terra e Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, né? E aí Judas continua dizendo aqui no versículo 8: E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Então eles adormeceram, né? Aí sim vem a história de adormecer no Senhor, né? Pessoas que adormeceram e ficaram para o juízo eterno, né? Para serem julgados por Cristo, né? Pela misericórdia e pela justiça de Deus. Porque Deus é juiz, Jesus Cristo também é juiz. Agora na segunda vinda dele, né? Ele vem como juiz. Ele é nosso advogado, né? Aos fiéis, aos filhos e filhas de Deus. Mas ele virá como juiz, né? Justo e tremendo e poderoso, para a glória de Deus Pai. Julgar aqueles que adormeceram no Senhor e não adquiriram salvação através de Cristo, né? Que foi esse povo também aqui de Sodoma e Gomorra. E aí Judas continua dizendo no versículo 9, louvado seja Deus: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Olha que coisa tremenda que Judas nos esclarece aqui na Palavra Santa. Que o próprio arcanjo Miguel, que é um arcanjo de guerra, tem muito poder de Deus esse anjo, esse arcanjo de guerra, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo. O arcanjo Miguel, hein? Não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas ele disse para o diabo: O Senhor te repreenda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E lembrando disso também, vou dar um testemunho rápido aqui, de um dia que eu estava também para ministrar a Palavra Santa na casa de uma pastora, que o Senhor já recolheu, e que eu tenho muita amizade ainda com o genro dela até hoje. E eu lembro quando o inimigo ele apareceu manifestado lá, ele apareceu no corpo de uma mulher naquela laje, onde eu ia ministrar a Palavra Santa de Deus. E o Senhor me abriu a visão espiritual e eu vi o inimigo no corpo dela, né? Então muitos diziam ali: irmão, pode ministrar, irmão, pode ministrar. E eu olhando para aquela irmã ali, eu falava para a igreja, eu falava: irmãos, eu falei, tem uma coisa aqui que eu gostaria de dizer para a igreja, mas eu não sei como. E eu vendo o demônio ali no corpo daquela mulher, né? E eles falando: irmão, pode ministrar, irmão, pode ministrar. E eu falei: peraí, que eu vou dizer uma coisa que os irmãos vão entender o que eu quero falar. Aí eu olhei para aquela irmã e disse, mas olhando para ela, mas com os olhos espirituais, vendo o inimigo, né? Então eu falei: de onde vens? Aí aquele inimigo furioso olhando para mim com muito ódio, com muita raiva, e ele não falava nada, somente olhava com muito ódio para mim, aquele demônio, né? E aí eu falei mais uma vez, eu falei: agora eu vou dizer, em nome de Jesus Cristo, de onde vens? E aí ele levantou, né, no corpo dela e veio avançar em mim. E naquele mesmo momento, o pastor da igreja na época, né, um pastor que é amigo meu até hoje, eles seguraram aquela mulher, o inimigo se manifestou e o povo se assustou, né? E disse: nossa, irmão, você está vendo? Eu falei: estou. Falei: porque Deus, né, ele abre a nossa visão celeste e nós vemos, né, tanto o bem quanto o mal, quando Deus assim permite, né? Porque tudo é para a glória de Deus, não é para minha glória não, viu, irmãos? Estou dando esse testemunho aqui que é para a edificação da fé dos cristãos e das cristãs, que têm visão celestial, que ouvem a voz do Espírito Santo, que ouvem a voz de Cristo e que contemplam o sobrenatural. Então, para que seja o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aquele inimigo manifestou e queria avançar em mim, seguraram ele. E aí quando uma certa feita o pastor disse: pode soltar que ele já foi embora. E eu olhando ele ali no corpo da mulher ainda no chão, eu falei: não, pastor, eu falei, o inimigo ainda está aí, eu estou vendo. E ele falou: não, ele falou: irmão, eu sou pastor, já orei, já expulsei, o inimigo foi embora. Eu falei: não, pastor, eu respeito o seu pastorado. Falei com todo respeito ao seu pastorado. Eu falei: mas eu tenho visão celestial e eu estou vendo o inimigo aí. Eu falei: ele ainda não foi embora. Aí quando soltaram a mulher, ele levantou com tudo para querer avançar novamente no meu pescoço. Eu estendi as mãos para os céus e disse: o Senhor te repreenda. Eu falei: toda a glória seja dada ao Senhor. O Senhor repreenda em nome de Jesus. E aí desceu aquele fogo do céu e repreendeu aquele demônio com poder. O Senhor Deus Jeová repreendeu, o Senhor Jesus Cristo repreendeu aquele demônio e a mulher foi liberta.
para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí todos ficaram estagnados ali, espantados, né? E falaram, nossa, irmão, que coisa tremenda que Deus fez. E eu disse, ainda tem mais. Eu falei, tem demônio na casa dessa irmã que Deus está me mostrando, né? Deus me mostrava no sobrenatural vários demônios na casa dela. E aí a outra mulher que estava acompanhando esta mulher naquele dia começou a chorar bastante e dizer, nossa, é verdade mesmo, porque eu também já vi vários demônios na casa dela. E aí eu falei, então, Deus está me mostrando. Eu falei que para que esses demônios sejam repreendidos, ela tem que se voltar para Deus, aceitar a Cristo como único e Salvador e ficar na presença de Deus firme, continuando firme na presença de Jesus Cristo. E aí ela vai ser liberta e a casa dela também vai ser abençoada e o nome do Senhor será glorificado. Então, estou dando esse testemunho para que a palavra de Deus também se faça presente e eficaz na vida dos irmãos e das irmãs e saibam que esse testemunho também é verdadeiro, da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, através da minha vida e na vida daqueles irmãos que estavam comigo naquele dia na laje da pastora, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Judas continua dizendo aqui, eles porém diziam, mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente te conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, a humanidade agindo como animais irracionais, igual o cachorro e gato, né? Se envolvendo assim uns com os outros e fazendo várias coisas erradas e consumindo coisas erradas, assim como muitos seres humanos ainda fazem até hoje, né? Vão destruindo o próprio templo do Espírito Santo, que é o corpo deles, né? Assim como eu também já andava no erro há muitos anos atrás. Claro, ainda também de vez em quando alguma falha ocorre na minha vida, porque eu também ainda não sou varão perfeito, mas estou andando em prol disso, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero ainda chegar, né, nesse nível, para a glória do Senhor Jesus, e por isso que vou me esforçando cada dia mais, e lendo a palavra santa, e ministrando, e orando e buscando, e o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. Então, Judas continua dizendo, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Então, ou seja, quando entra pelo caminho de Caim, né, e de outros mais homens errados da Bíblia, que cometem as coisas que desagradam a Deus, então a condenação deles é certa, né? Porque se o homem não se converter de seus maus caminhos e não se voltar para Cristo, não aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e se arrepender totalmente de seus pecados e verdadeiramente servir a Cristo, dificilmente herdará a salvação, dificilmente herdará o reino dos céus. Mas não cabe a mim julgar, quem vai julgar é Jesus Cristo. Mas eu estou só dando um exemplo aqui do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Ou seja, tem que ter temor a Deus, tem que ter temor a Cristo. Tem que procurar sempre buscar refrear a língua e também refrear o corpo. Tem que ter domínio sobre a língua, sobre o pensamento, sobre o corpo, para poder ficarmos da maneira como Jesus Cristo quer que estejamos, né? E apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ou seja, as nuvens sem água são aquelas nuvens que não dão produtividade à terra, né? Não descem águas ali proveitosas para regar a terra e dar bons frutos sobre a terra. Então o vento leva e espalha. Assim são os ímpios, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ou seja, a árvore também, quando ela não dá fruto, quando ela não dá bom fruto, assim também é o ser humano quando ele não dá bom fruto, né? Para Deus. Ele não traz nada assim que venha a ser agradável aos olhos de Deus e faz coisas que desagradam a Deus e às vezes não dá bons frutos também. Então assim também o Senhor Jesus, o Senhor Deus Jeová faz, né? Ele corta, joga fora e fica como uma palha que o fogo queima, né? E fica uma árvore infrutífera. Por isso que numa certa feita também Jesus Cristo disse, conhecereis as árvores pelos frutos, né? Então é por aquilo que nós produzimos no nosso dia a dia, tanto aquilo que nós pronunciamos com a nossa boca, quanto que nós fazemos com as nossas mãos e com as nossas atitudes e com nossos feitos e os lugares onde nós vamos, né? E o que nós fazemos. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado e também vigiar, principalmente no nosso interior, que é a nossa mente, que é um campo onde o inimigo gosta muito de tentar trabalhar quando o ser humano dá lugar, né? Porque uma das partes que nós temos que vigiar são os ouvidos e os olhos que nós temos.
Porque os olhos, se nós voltarmos nossos olhos, fitarmos nossos olhos em coisas que não agradam a Deus e deixarmos a nossa mente ficar focada através dos nossos olhos naquilo que não agrada a Deus e ficarmos maquinando pensamentos negativos, isso desagradará a nossa alma e nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Se nós ficarmos ouvindo coisas desagradáveis nos nossos ouvidos, essas coisas desagradáveis vão para a nossa mente, vão para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito e vai nos perturbando, nos tornando seres com mais dificuldade de nos aproximarmos a Deus. Por quê? Porque nós estamos trazendo para dentro do corpo santo, para o Espírito Santo de Deus, para a morada do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, nós vamos poluindo ele com más informações, com músicas desagradáveis, com palavras desagradáveis, com coisas que desagradam a Deus. Então isso vai contaminando o nosso ser, contamina a mente do ser humano, contamina o coração do ser humano, contamina a alma do ser humano e contamina o Espírito Santo do ser humano, que Deus habita dentro de nós. Então por isso que temos que evitar coisas negativas que o mundo oferece e que o mundo ensina e que o inimigo também ensina para muitas pessoas a ficarem pronunciando palavras torpes, a ficar pronunciando palavras indignas, a ficar pronunciando palavras que denigrem a imagem do ser humano, tanto do homem quanto da mulher. Então tudo isso tem que ser repreendido no nome santo de Jesus Cristo e tudo isso tem que ser evitado por cada um de nós, para que nós venhamos a viver de maneira agradável e proveitosa a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e na comunhão do Espírito Santo do Senhor, para que Deus se agrade dos altos céus e venha derramar bênçãos sobre a nossa nação. Louvado o nome santo do Senhor. E Judas continua dizendo aqui no versículo 13: ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, ondas impetuosas do mar, aquelas ondas que ficam indo e voltando, escumando as mesmas abominações, ou seja, fica sempre no mesmo erro, não sai daquilo. A pessoa não quer mudar de vida, não quer mudar de rotina, não quer aceitar a Deus, não quer viver para Deus, quer viver para o mundo e para o inimigo, né? Fazendo o agrado do inimigo, fazendo coisas que desagradam a Deus, porque as pessoas muitas das vezes não acreditam que Deus verdadeiramente existe e que Ele tudo vê, tudo sabe e tem todo o poder, né? Louvado seja o nome do Senhor. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha só, a revelação de Judas aqui, justamente sobre coisas que já aconteceram há pouco tempo atrás, em tempo remoto aqui, que muitos viram na televisão, passou até, né, no noticiário, o que Judas acabou de relatar aqui no livro santo, né? Veja bem, ele diz assim, que Cristo vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha só, o que as pessoas falam de mal contra Jesus Cristo e contra Deus e contra o Espírito Santo, Jesus Cristo vem com seus exércitos celestiais e dá a eles o castigo, porque eles afrontam um Deus vivo. Assim como quando o gigante Golias afrontou também o povo de Israel, e Davi ouviu aquela afronta, e ele saiu do meio do povo e disse: quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Então, assim mesmo ainda é hoje, quando os ímpios e os pecadores e aqueles que não querem se converter dos seus maus caminhos, ficam maldizendo a Jesus Cristo, maldizendo a Jeová, maldizendo ao Espírito Santo, e também Jesus Cristo vem com autoridade e poder sobre os céus, com seus exércitos celestiais, com seus anjos de guerra, e vem também fazer a justiça sobre a vida desses ímpios que o afrontam, porque afrontar a Deus realmente, amados irmãos e amadas irmãs, não é uma brincadeira não, é uma coisa muito séria. Então por isso que as pessoas têm que tomar cuidado quando vão blasfemar contra Cristo, contra o Deus vivo, porque com Deus não se brinca, dele não se escarnece, dele não se zomba. De Deus não se zomba, está escrito na palavra santa, e ele não se deixa escarnecer. Louvado é o nome santo do Senhor. Então o povo tem que aprender a ter temor e tremor a Deus, porque Deus é todo poderoso. Se nós observarmos, até mesmo com os nossos olhos naturais, tudo que Deus criou aí neste universo, já são coisas tremendas que Deus criou, e que nós já podemos ver por satélites, né, por microscópios,
por lunetas, enfim, e o homem já foi até a Lua, como nós sabemos, com foguete. Então, muitas coisas já foram vistas, né, aos olhos humanos, de coisas que Deus criou no universo. Então, o ser humano deveria aprender a ter temor e temor a Deus, por saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que existe, e ele se move em nós. Louvado o nome santo do Senhor. E Deus, ele também sabe de todas as coisas. De lá do reino celestial, lá de cima, ele tudo vê, tudo sabe, tem todo o poder do seu trono celestial. Então, o ser humano aqui na terra, aqui embaixo, tem que aprender a ter temor a Deus e procurar obedecer o melhor possível a Deus, para que tenha uma vida abençoada e próspera. E posteriormente a vida eterna, que é a promessa de Jesus Cristo. Louvado o nome santo do Senhor. E Judas continua dizendo aqui no versículo 19: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, veja bem, quando as pessoas estão, agora nos últimos tempos, né, fazendo coisas ímpias, coisas que desagradam a Deus, nas suas concupiscências carnais, e causam divisões sensuais, ou seja, vão fazendo coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, vão fazendo coisas que desagradam a Deus e não têm o Espírito Santo de Deus, né? Louvado o nome santo do Senhor. Porque é por isso que a gente sempre procura orientar, né? E conversar com as varoas, né? Com os varões, para que procurem buscar a santidade, a santificação, o temor, o tremor a Deus, a obediência a Deus. Mas infelizmente o inimigo é astuto e usa muitas pessoas para causar divisões, para causar dissensões. E aí é onde muitas mulheres, por serem vaso mais fraco, acabam dando ouvidos ao inimigo e se deixam levar pelas astutas ciladas do inimigo e pelos dardos inflamados do inimigo. Por isso que lá em Efésios 6 a palavra de Deus nos ensina que nós devemos tomar sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do inimigo, e temos que tomar também sobre nós a palavra santa, que é a espada do Espírito, para combater o mal. Por isso que nós usamos o Salmo 91, louvado o nome santo do Senhor, dentre vários outros salmos e palavras santas escritas aqui na Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito, para combatermos as trevas. Justamente é isso, justamente a palavra santa que nos dá justamente o reforço, o respaldo para combatermos as trevas e vencermos as trevas. E junto com a ajuda de Deus, de Jesus Cristo e de todos os exércitos do céu e do Espírito Santo. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. No versículo 18, Judas continua: Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. E ele diz aqui uma exortação no finalzinho, exortação e doxologia final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, até mesmo quando Deus usa cada um de nós pelo Espírito Santo em oração, devemos deixar o Espírito Santo orar, porque assim nós vamos sendo edificados por Deus, vamos sendo fortalecidos em Deus através de Cristo Jesus e através do Espírito Santo, e vamos através também da fala da língua dos anjos, abençoando a vida de todos aqueles que estão próximos de nós e aqueles que vão sendo apresentados em oração por nós. Então, a oração e a intercessão do justo e da justa, dos santos e santas de Deus, é muito importante, amados. Não podemos cessar a língua dos anjos, como diz lá em Tessalonicenses, não podemos extinguir o Espírito, ou seja, deixar sempre o Espírito Santo falar. Quando o Espírito Santo quiser falar, abram as vossas bocas e deixem o Espírito Santo de Deus falar, porque Deus tem obra para fazer na terra. Enquanto a palavra de Deus ainda está na terra, enquanto a igreja ainda está na terra, enquanto o Espírito Santo ainda está na terra, Deus quer continuar a obra. Deus tem muitas vidas para alcançar e muitas vidas para salvar. Então atentemo-nos à Escritura Sagrada, atentemo-nos aos dons espirituais, atentemo-nos ao nome do Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, pela vontade de Deus Pai, e deixemos que Deus faça a sua obra. Não extingais o Espírito, não deixem de falar em língua dos anjos nas igrejas, e aonde mais Deus quiser falar, porque Deus vai libertar muitas almas ainda. Deus vai fazer um renovo espiritual muito grande ainda no mundo. E Deus quer salvar muitas almas, porque o inimigo ele é astuto, então ele quer calar a voz do povo de Deus, justamente porque ele sabe que o povo de Deus fala na língua dos anjos, e o inimigo ele não suporta a língua dos anjos. Houve uma certa feita também há muitos anos atrás, que eu evangelizava muito numa empresa chamada ACP, que fica lá perto do 81DP, no bairro do Belenzinho, e essa empresa já não existe mais lá, ela foi extinta de lá, mas ficava ali perto do 81DP, lá
na continuidade da Avenida Celso Garcia, eu esqueci como é que se chama lá, mas fica lá no bairro do Belenzinho, e perto do 81 DP. E essa empresa evangelizava muitos funcionários, até quando um dia uma bruxa foi lá e resolveu ter uma guerra espiritual contra a minha vida. E ela disse assim para mim: você está impedindo as minhas águas de trabalharem nessa empresa. E eu fiquei sem entender o que aquela mulher estava me falando. Ela estava com um capuz amarelo, um carrinho de feira e algumas coisas guardadas ali naquele carrinho. Aí até quando eu abri a janela da portaria e falei: ô senhora, eu falei, não entendi o que a senhora está falando. Daí ela tirou o gorro e falou assim para mim: você está impedindo as minhas águas de trabalhar nessa empresa. Aí eu falei: não estou entendendo o que a senhora está querendo dizer. Eu não estava no Espírito Santo, né? Eu estava na carne. E aí foi no momento que ela falou: ah, você não está entendendo não? Ela abriu o casaco dela e mostrou aquele monte de colar de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, e falou em línguas, né? Em línguas demoníacas. E aí o Espírito Santo também falou em língua dos anjos na minha boca. E aí ela pôs as mãos na frente assim, querendo se defender, porque o fogo de Deus sai, né? Da boca dos santos de Deus. E aí ela se espantou e saiu correndo e foi embora. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquela tarde, né? Daquele dia de trabalho. E ela foi embora e fugiu da presença de Deus, né? E da minha presença também, graças a Deus. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquela empresa, porque muitas almas ali foram alcançadas, muitas famílias foram abençoadas pela palavra santa. Naquela época eu levava a Bíblia também para o trabalho, e o Senhor Jesus Cristo andava ao meu lado e ia me dizendo o que eu deveria dizer e o que eu poderia fazer, né? Para a glória do nome dele, para ajudar aquelas famílias, aquelas vidas que trabalhavam naquela empresa. Isso foi em 2012. Louvado é o nome santo do Senhor. E Judas continua dizendo aqui: conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só, um alerta de Judas avisando o povo de Deus para se conservar na caridade de Deus, no amor, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, quando Cristo vier buscar cada um de nós, seja ele aparecendo nas nuvens para arrebatar toda a igreja no mundo inteiro, ou seja, individualmente, nós estejamos alicerçados no amor, que é o vínculo da paz, que é o vínculo do que agrada o coração de Deus, é o amor. O maior, melhor dom que existe é o dom do amor. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, ou seja, ter piedade daqueles que ainda têm dúvida do amor de Cristo, da verdade de Cristo e da verdade do reino dos céus. Então nós temos que nos apiedar, ou seja, nós temos que ter misericórdia, amor e compaixão para com os demais seres humanos que ainda não conhecem a verdade, né? Por isso que a palavra de Deus diz lá no Evangelho do apóstolo João: conhecereis a verdade vos libertará. E por isso que Cristo também disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é Cristo, a verdade é Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Louvado é o nome santo do Senhor. E Judas continua dizendo aqui: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, Judas está dizendo aqui, para ajudar a salvar alguns que estão... e salvai alguns que estão... alguns arrebatando-os do fogo, ou seja, tirando eles da condenação do fogo eterno, tirando eles da condenação do inferno, né? Tendo deles misericórdia com temor, temor a Deus, e tendo deles misericórdia, compaixão, aborrecendo até a roupa manchada da carne, ou seja, até mesmo as concupiscências carnais e os pecados carnais cometidos. E ele diz no versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Está se referindo a Jesus Cristo. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, o Senhor Deus Jeová, o Deus Pai Todo-Poderoso, que pelo hebraico se chama Yahvé. Louvado o nome santo do Senhor. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Porque Deus, ele é Deus desde o início, né, de tudo. Ele sempre foi e sempre será Deus. E ele é Deus, né, o Todo-Poderoso, o grande Yahvé, o Senhor Deus Jeová. Ele é Deus e dele surgiu todas as coisas, né? Tanto no reino dos céus quanto no universo. E a ele toda a glória seja dada, não apenas hoje, mas eternamente. Eu agradeço mais essa oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, e espero que esta palavra e esses testemunhos venham a edificar a vida e a fé de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça e prevaleça para com todos, para todo sempre. Amém.